Meus irmãos, para que a gente possa ouvir a voz de Deus e reconhecer quando é Ele que está falando conosco, primeira coisa, nós devemos conhecer a Deus. Pois que, conhecendo a Deus, nós vamos conseguir saber quando é Ele quem está falando conosco. E para mostrar isso na Bíblia, eu tenho um texto no livro de 1 Samuel, no capítulo 3, o versículo 8. A Bíblia vai nos dizer a seguinte coisa, que Deus ele resolve falar com Samuel. Nas épocas que Samuel ainda era um menino, a palavra do Senhor, ela não, as visões, as revelações de Deus não estavam mais como era antes. E o povo estava sem direção. Deus não se manifestava em sonhos, não dava aos profetas revelações. Aliás, nem profetas tinhas mais naquelas épocas. E Deus resolve usar Samuel. E no livro de 1 Samuel, capítulo 3, no versículo 8, a Bíblia diz assim: o Senhor, com letra maiúscula, porque é Deus, pois tornou a chamar Samuel pela terceira vez. Desde a primeira vez Deus chamava ele e chamava o nome dele, Samuel, Samuel. E aí ele corria no quarto de Eli para falar com ele. Eli, você falou comigo? Que era o sacerdote da época. Samuel morava lá no templo, né, na tenda da congregação. E pela terceira vez, Samuel, ouvindo a voz de Deus chamá-lo, foi a Eli e disse: eis-me aqui. Por que tu me chamaste? Samuel aqui pergunta para Eli. Aí a Bíblia diz que então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Porque Eli, por mais que ele estava afastado de Deus, ele não tinha mais integridade, não julgava mais certo, segundo a vontade de Deus. Ele sabia que era Deus que estava falando com ele. Eli, mesmo afastado, ele sabia ouvir quando Deus falava com ele. Ele sabia quando era a voz de Deus falando. Só que Deus não falava mais com ele por causa dos delitos que ele tinha cometido. Ele sabia dos pecados dos filhos dele, Hofni e Finéias, e não os repreendia. Por causa disso, Deus não falava mais com ele. Mas quando Deus falou com Samuel e ele percebeu que Samuel estava indo muito ao quarto dele, ele sabia que Deus estava falando com Samuel. E aí ele disse assim, ó, no versículo 9: pelo que Eli disse a Samuel: vai te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou. Olha o 10. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel. Deus precisava falar com alguém, mas a Bíblia diz que Samuel ainda não conhecia Deus. Tanto que Eli o orientou no que ele deveria fazer. E Samuel ele obedeceu. Samuel diz: eis-me aqui, pode falar que o teu servo ouve. E Deus falou com ele e ele conseguiu ouvir a voz audível de Deus. Deus, ele fala conosco quase que diariamente. Eu vou dizer até diariamente, porque todas as vezes que a gente acorda é Deus falando com a gente: vai, porque eu preparei um dia para você vencer. Mais um dia abençoado. E quando você escuta a voz de Deus, às vezes você não sabe discernir quando é Deus falando com você. Muitas pessoas acreditam que Deus só vai falar através de uma revelação de alguém. Alguém fala o teu nome, né? Fala com você. Mas quando você aprende a ouvir a voz de Deus, você vai entender que Deus fala com você através de um hino, através de um adesivo, através de um versículo bíblico, na leitura da palavra, quando você estiver orando, até por sentimentos. Sabia que quando às vezes você está orando e falando algo com Deus, pedindo algo para Deus, aí vem aquela sensação de alívio, uma sensação de paz. Ali é Deus falando com você, que ouviu a sua oração, que ele recebeu as suas orações. E a gente precisa conhecer a Deus, para que a gente
não fique refém também só de revelações, né? Eu acredito em revelações, acredito que Deus pode usar pessoas, mas eu foco sempre na palavra de Deus, sempre, sempre. Mesmo quando vem alguém trazer uma revelação para mim, meus irmãos, eu vejo se essa revelação ela está condizente com a palavra de Deus, para que eu possa recebê-la. Se ela estiver de acordo com a palavra de Deus e de acordo com aquilo que eu orei, aí eu recebo ela como a revelação que Deus me deu através de alguém. Mas na maior parte do tempo, Deus ele fala comigo através da leitura da palavra. Então, você vai começar a ouvir a voz de Deus. E a Bíblia diz que a gente tem que estar preparado. Não feche o coração quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Porque Deus vai começar a falar com você, se já não está falando muitas vezes. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que Deus venha estar abrindo os seus ouvidos espirituais para que você escute a voz dele e saber quando é ele falando com você.